Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam sobre vocês. Olá, irmãos. Está no ar mais um Conheça o Islã, o programa que levará a você a verdadeira face do Islã. Porque o Islã não é só uma religião, é também um sistema de vida. Deus sabe mais. Allahu a'lam. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. E quando lhe chegou o mensageiro da parte de Alá, confirmando que estava com eles um grupo daqueles a quem fora concedido o livro, atirou para trás das costas o livro de Alá, como se não soubessem. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. E seguiram o que os demônios recitavam acerca do reinado de Salomão. E Salomão não renegou a fé, mas foram os demônios que a renegaram. Eles ensinaram aos homens a magia e o que fora descido sobre os dois anjos Harut e Marut na Babilônia. E ambos a ninguém ensinaram sem antes dizer: somos apenas tentação, então não renegues a fé. E os homens aprenderam de ambos o com que separavam a pessoa de sua mulher. E eles não estavam com ela prejudicando a ninguém, senão com a permissão de Alá. E eles aprenderam o que os prejudicava e não os beneficiava. E com efeito sabiam que quem a adquirisse não teria na derradeira vida quinhão algum. E em verdade, que execrável o preço pelo qual venderam suas almas, se soubessem. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. E se eles crescem e fossem piedosos, em verdade, uma boa retribuição de Alá lhes seria melhor, se soubessem. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Fulano é muçulmano? Sim. E é da Sunna. Eu estou dizendo que ele é muçulmano, Sunna. Não é xiita, não é alauíta, não é sufista, segue a Sunna. É um contexto. Agora, fulano, cara, fulano toma, tu chega assim, oferece um copo d'água, eu vou dar com a mão esquerda para ele. Não sei, você sabe, para dar algo a alguém, é com a mão direita e para receber com a mão direita.
Se eu vou dar lá um copo d'água para o Magid com a mão esquerda, ele fala assim, ó. Faz igual a sunna. Como que o profeta dava e recebia? Com a mão direita. E a sunna, dentro do seu contexto, tem vários contextos. Eu estou falando sobre o que é sunna? Entre os muçulmanos tem aqueles que seguem a sunna. E entre aqueles que seguem a sunna, tem vários tipos de muçulmanos. Bom, sunna, literalmente, tradição, caminho, guia. O método, o jeito, a forma que você está acostumado. Aquilo que o profeta fazia, religiosamente, é a sunna. Aquilo foi descrito. Mensageiro de Deus dormia encostado num colchão de palha. É sunna, religiosamente dizendo, ou está mencionado na sunna que ele dormia daquela forma? Está mencionado na sunna que ele dormia da minha forma. Agora, dormir daquela forma que o mensageiro de Deus diz, torna-se religioso? Não. A não ser se estiver ele dizendo, que é o hadith. Já vamos falar do hadith. Qual é a importância de seguir a sunna? A sunna, então, é a vida do profeta Muhammad. A sunna, o que ela é, então? Como é que o mensageiro de Deus viveu, seguindo como mensageiro e guia do Islã. Isso significa sunna. Vamos dizer, no Alcorão fala o seguinte, cumpra a oração e pague o zakat. Ok. Como vai cumprir a oração? Como vai cumprir a oração? O profeta disse, rezem como estão me vendo rezando. Era para rezar como o profeta rezou. A sunna sem o Alcorão não tem como ser entendido o Alcorão. Porque ele é o exemplo vivo do Alcorão. O Alcorão diz para rezar. De que forma? Quais os horários? O que invalida a oração? Em pé, deitado, sentado, pulando, caminhando? O que fala? Não está mencionado no Alcorão. Isso está mencionado na sunna. Ou seja, vamos voltar um pouco da aula passada. O Alcorão é a palavra literal de Deus. A sunna é o exemplo do seu mensageiro de como seguir e acreditar o que Deus revelou. Se você tira a sunna do Islã, como é que você vai seguir o Islã? Como é que vai rezar? Como é que vai jejuar? No Alcorão fala, tem que jejuar. Mas no Alcorão não fala o que quebra o jejum. No Alcorão não fala os momentos que a mulher não pode jejuar. Mas é na vida prática durante 23 anos que o mensageiro de Deus praticando a religião. Toda a prática religiosa do profeta é chamada de sunna. Quem diz não tem que seguir a sunna, ele está dizendo não tem que seguir o Alcorão. É a mesma coisa. Por quê? Pergunta simples. A pessoa fala, não tem que seguir a sunna. Eu perguntamos, como é que você se tornou muçulmano? Como? Fez a shahada? Onde é que tem no Alcorão tem que fazer a shahada? O que acontece se tirar a sunna? Temos Jesus, filho de Maria, um exemplo. E temos o Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho foi escrito depois de Jesus. Mas vamos dizer que o Evangelho fosse escrito na época de Jesus. Vamos dizer que o Evangelho foi escrito na época de Jesus. O dízimo, ele é bíblico, lá do Antigo Testamento. A forma de pagar o dízimo, quem é que dava esse exemplo? Eram os profetas. É como se Deus estivesse dizendo para o profeta, revelei esse livro para ti, Muhammad, agora eu vou inspirar você a praticar aquilo que eu revelei para que seja o exemplo a ser seguido, o único exemplo. Se você fazer uma comparação, o que o Evangelho é? Narrativas, histórias de Jesus. O que a sunna é? A mesma coisa, só que tem detalhes. Por exemplo, não é mencionado nos evangelhos como Jesus comia. Nem com que mão ele pegava o pão. E nem com que mão ele dava o pão. Não é mencionado para Jesus a comida que ele não gostava. Mas na sunna existe tudo isto. Nós vamos saber em detalhes. Então, primeiro, sunna literalmente significa isto. O caminho a ser seguido, aquilo que é de costume, aquilo que sempre se faz. Religiosamente, é aquilo que o profeta de Deus fez, viveu, para que fosse exemplo para todas as pessoas.
Tudo bem. Agora as pessoas confundem. Diz assim, o sunnah quer dizer voluntário. Pode ser, mas tem sunnah que é obrigatória. Rezar de acordo com o que o profeta rezou. É sunnah, não é? Concordo comigo ou não? Mas é sunnah obrigatória ou sunnah voluntária? Hein? Rezar de acordo com o que o profeta Muhammad rezou. É sunnah. Mas essa sunnah é obrigatória ou voluntária? Então tem sunnas que são obrigatórias. Pagar o zakat, está no Alcorão. Mas quanto tem que pagar o zakat? Que dia? A partir de quando você paga o zakat? É sunnah, está na sunnah. E essa sunnah é obrigatória ou voluntário seguir? Faz parte dos pilares. O profeta no Alcorão diz para fazer o hajj, mas não deu detalhes. Veio o profeta e disse, Khudhu anni manasikakum, pegue de mim os vossos rituais. Então veio o mensageiro de Deus, ele mesmo foi lá, ou seja, a sunnah é o profeta dizendo o que Deus quer na prática. Tá? Agora, para não ficar perdido, nós temos que botar tudo isso dentro do seu contexto. Vamos dar um exemplo. Chega hoje, daí eu pego um café, tomo um café e falo, hoje capricharam no café. Daí alguém de fora disse, quer dizer então que antes o café era ruim. Daí ele vai lá e escreve, fui no aula do Sheikh Rodrigo, ele disse que hoje o café está bom, significa que hoje o café está ruim. Eu quis dizer isto? Mas quem é que escreveu isto? Foi quem está observando. E isso nós vamos falar no hadith. A diferença de hadith e sunnah. Sunnah é a vida prática do profeta. Tem que ser seguida? Tem, mas tem sunnas que são obrigatórias. Tem sunnas que não são tão obrigatórias. A palavra recomendado, vamos dizer assim, como que eu sei então, Sheikh, que aquilo que o profeta fez é obrigatório ou recomendado? A palavra sunnah. Primeiro, o idioma árabe, o verbo imperativo, significa uma ordem. Mas se eu falar assim para a pessoa, se eu disser assim, gente, não escrevam, tá? Preste atenção, eu falo isto. Daí o nosso amigo está escrevendo, o outro está escrevendo, e eu não liguei. Significa que essa minha ordem não foi uma ordem, essa e acabou, 880. A sunnah é a mesma coisa. O profeta disse para fazer, façam isto. Alguns faziam, outros não. Significa que aquela sunnah era voluntária. Conheça o Islã. A proporção da chuva. No verso do Alcorão, a característica fecundativa dos ventos e a formação de chuva como resultado são mencionados. E mandamos os ventos fecundativos que obrigam as águas a descerem dos céus, portanto, fornecendo água em abundância. Nesse verso, é indicado que o primeiro estágio na formação das chuvas é o vento. Até o início do século XX, a única relação entre a chuva e o vento que era conhecida era que os ventos dirigiam as nuvens. No entanto, as descobertas da meteorologia moderna demonstraram o papel fecundativo dos ventos na formação das chuvas. Essa função fecundativa dos ventos funciona da seguinte maneira. Nas superfícies de oceanos e mares são formadas incontáveis bolhas de ar devido à ação das ondas. No momento que essas ondas quebram, milhares de partículas minúsculas com diâmetros de centésimos de milímetros são despejadas no ar.
Essas partículas, conhecidas como aerossóis, se misturam com a poeira trazida da Terra pelos ventos e são carregadas para a atmosfera. Essas partículas levadas para grandes altitudes pelos ventos entram em contato com o vapor de água ali presente. O vapor da água condensa ao redor dessas partículas e se transforma em gotas de água. Primeiro, essas gotas d'água se unem e formam nuvens. Depois caem sobre a terra na forma de chuva. Como é visto, os ventos fecundam o vapor d'água formado no ar com as partículas que carregam do mar, ajudando por fim a formação de nuvens de chuva. Se os ventos não possuíssem essa propriedade, as gotas d'água na atmosfera nunca seriam formadas e não existiria a chuva. O ponto mais importante aqui é que esse papel crítico dos ventos na formação de chuva foi declarado séculos atrás em um verso do Alcorão, numa época onde as pessoas sabiam muito pouco sobre fenômenos naturais. Outro fato dado no Alcorão sobre a chuva é que ela é enviada à terra através de uma medida. Isso é mencionado na Surata Az-Zukhruf, como segue. E ele é que envia, proporcionalmente, água dos céus e com ela faz reviver uma comarca árida. Assim sereis ressuscitados. Essa medida da chuva novamente foi descoberta pela pesquisa moderna. É estimado que em um segundo, aproximadamente 16 milhões de toneladas de água evaporam da Terra. Essa quantidade corresponde a 513 trilhões de toneladas de água em um ano. Esse número é igual à quantidade de chuva que cai sobre a Terra em um ano. Isso significa que a água circula continuamente em um ciclo equilibrado de acordo com a sua medida. A vida na Terra depende desse ciclo de água. Mesmo se as pessoas tivessem usado toda a tecnologia do mundo, elas não poderiam produzir artificialmente esse ciclo. Mesmo um ínfimo desvio nessa quantidade se transformaria muito rapidamente em um grande desequilíbrio ecológico que traria o fim da vida na Terra. Mesmo assim, isso nunca acontece e a chuva continua caindo a cada ano com a mesma quantidade, exatamente como foi revelado no Alcorão. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukai. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas mensageiros enviados por Deus. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude para acrescentar o nosso conhecimento. Vamos suplicar, como Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou no Alcorão Sagrado, pedir sempre aumentar o nosso conhecimento. Vamos suplicar todos juntos, pedindo de Allah subhanahu wa ta'ala, acrescenta o nosso conhecimento. Vamos repetir, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Quem decorou? Alguém decorou essa súplica? Não, fácil. Allahumma allimna ma yanfa'una
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. E agora? Mais uma vez. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Agora já, essa súplica vocês podem ensinar para os seus filhos, para fazer essa súplica quando tem uma prova, exame, qualquer coisa. É muito benéfico eles fazer essa súplica, que Allah subhanahu wa ta'ala vai iluminar, vai deixar eles aprender mais. E que seja também, não só nos ensina aquilo que é bom para nós, e depois você está pedindo que aquilo que você já aprendeu que seja benéfico para você. Porque tem pessoas que têm conhecimento, mas eles não aproveitam nada desse conhecimento. Esse conhecimento não acrescenta nada da vida deles. Aí tem conhecimento, mas ele não coloca na prática, aí fica como se fosse nada. Então são três coisas. Allahumma alimna ma yanfa'una. Oh Allah, nos ensina aquilo que é benéfico para a gente, para nós. Wanfa'na bima 'allamtana. Que seja benéfico aquilo que o Senhor ensinou para nós. Então, essa é a segunda coisa. E a terceira coisa, wazidna ilma. Acrescenta o nosso conhecimento. Amém? Amém, inshallah. Então, toda aula a gente, inshallah, vai repetir essa súplica para, inshallah, que seja todo benéfico para nós. Não só apenas, irmãos, que a gente aprende uma coisa e depois não adianta nada, né? A gente tem que colocar na prática, como se fosse um remédio. Você foi para o médico anotou para você o remédio, uma receita. Você pegou a receita, foi lá para a farmácia, comprou o remédio, 100%, chegou em casa, colocou na gaveta, na sua casa aí. Você vai ser curado se você não usou aquilo. Então, a mesma coisa, o conhecimento para você usar, para você colocar na prática. Que, inshallah, todos nós sejamos assim, inshallah. Hoje, vamos, inshallah, conhecer os nossos inimigos. Quais são os seus inimigos? Você tem inimigos nessa vida? Quais são? Conheça o Islã. As novidades, as notícias do mundo islâmico com vocês em Foco. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. Essa aqui é uma parte das doações que foram distribuídas hoje aqui na nossa sociedade Sobem, aqui em Santo Amaro. Foi feita aqui hoje uma ação comunitária. Foram atendidas muitas pessoas refugiadas que chegaram aqui ao Brasil. Foram feitas vários exames na área da saúde, também na área da educação, na área também da documentação, e entre outros serviços que foram feitos aqui. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer à Prefeitura de São Paulo, agradeço a nossa entidade aqui também, a diretoria, todas as pessoas que colaboraram, e também o Oasis, a entidade que também ajudou bastante para esse evento acontecer aqui. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Muito obrigado para todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
السلام عليكم. أنا أحمد مظلوم بمسجد باريس. نحن عم نساوي بمسجد باريس خدمة للاجئين والبحاجة لمساعدة بالمسجد بالنسبة اللي بيحتاجوا تسجيل مشان البوليس فيدرال، مشان بقية كمان المستندات الخاصة بالإقامة بالبرازيل. A Mesquita do Pare está fazendo o cadastro para a Polícia Federal de segunda, quarta e sexta, das 7 da noite às 21 horas. Qualquer dúvida, pergunta, alguma coisa que vocês tenham, é só mandar e-mail para oasisrefugiados@gmail.com. Alhamdulillah, graças a Deus, nosso trabalho de hoje foi muito bom, foi muito produtivo. Nós recebemos até a entrevista de pessoas ilustres aqui, né? E o que eu tenho a dizer é que eu agradeço muito a Deus a oportunidade de poder ter servido essas pessoas, de poder ter sido, de certa forma, agraciada com essa oportunidade de fazer mais uma caridade. Salam aleikum. Truly he is the one, he has no father or son. Truly he is the one, he has no father or son. Everything in creation was by him begun. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Deus sabe mais. Allahu A'lam.